Você sabe como argumentar na redação do Enem? Muita gente se bate nessa questão da argumentação, da organização de ideias, no que colocar lá, como selecionar. Ah, mas eu não sei argumentar. Só que a gente argumenta todos os dias e é disso que a gente vai tratar na aula de hoje. Seguindo a nossa cronologia, hoje nós trataremos da argumentação para o Enem e de como não tangenciar o tema, que é algo muito importante. Se vocês lembrarem da aula passada, eu falei para vocês que uma das competências trata da questão da abordagem do tema. Então, uma das competências vai se preocupar em observar somente se você conseguiu de fato compreender o tema e não tangenciou. Para, de fato, conseguir essa abordagem completa do tema, é necessário ter estratégia de leitura do texto motivador. Essa é a grande diferença de quem tira nota 1000 na redação do Enem. Uma das grandes diferenças, né? A pessoa ela tem estratégia de leitura. Então, o aluno que tem estratégia de leitura, ele não fica preocupado com o tema que vai aparecer lá, porque ele sabe que não é o tema em si que vai fazer diferença, não é o tema em si que vai fazer ele tirar uma nota boa ou ruim, mas é a estratégia de leitura que ele vai ter para conseguir, independentemente do tema, desenvolver uma boa redação com as informações que estão lá ao favor. Porque se a gente souber utilizar o texto motivador, a gente consegue sim escrever uma redação boa utilizando as ideias que são apresentadas lá. O texto motivador, ele mostra pra gente opções de repertório, mostra dados, traz ideias e traz caminhos que a gente pode abordar, até mesmo um ponto de vista pra gente adotar. Então, não tô falando aqui que você tem que ficar preso ao texto motivador, mas você tem que ter estratégia para a leitura desse texto, para usá-lo ao seu favor e conseguir ir além dele. É isso que as pessoas que tiram nota 1000 têm de diferente. E aí a gente vai começar falando um pouquinho da argumentação para o Enem, né? Então nós vamos compreender o que é argumentar, compreender a abordagem do tema, identificar palavras-chave e tipos de argumento. Então, o que é argumentação? Sobretudo, as pesquisadoras Inguedor Coll e Wanda Maria Elias dizem pra gente em uma de suas obras que argumentar é o resultado textual da combinação entre diferentes componentes que exige do sujeito que argumenta construir, de um ponto de vista racional, uma explicação, recorrendo a experiências individuais e sociais num quadro espacial e temporal de uma situação com finalidade persuasiva. Isis, resuma isso, pelo amor de Jesus, que eu não entendi nada. Calma, que a gente já vai entender bem isso daí. O que Inguedor e Wanda Maria Elias está dizendo aí pra gente? Todo texto, ele é um resultado de combinações. Eu tinha uma professora, e eu acho que eu disse isso na aula passada, que dizia assim, que o texto é como uma coxa de retalhos. Coxa de retalhos, a gente não pega pedacinhos de pano aleatórios, diferentes, e a gente costura eles um no outro até que aquilo forma uma coxa, forma uma coisa só. Assim é o texto. A gente vai pegando informações, dados, opiniões de diferentes lugares que a gente foi vivendo, foi experienciando e a gente consegue levar para o nosso texto e a gente junta essas coisas, costura e forma um texto. Então, o texto é uma combinação de diferentes componentes, né, que você vai trazer de vários lugares. É também estratégia. Então, a gente tem que ter estratégia. No texto lá do Enem, a gente tem que ter uma coisa muito importante. Aí a gente já começa a trabalhar a estrutura. Então, foco aqui, pelo amor de Jesus, criatura. A gente tem que ter ponto de vista. O que é isso, Isis? Ponto de vista. Ponto de vista é você se posicionar sobre o problema. A redação do Enem, ela sempre vai trazer para você como tema um problema, gente.
Sempre. Se vocês forem olhar, é sempre um problema. Alguns são problemas que a gente conhece mais, como foi no caso do ano que o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Era um tema que a gente conversava mais sobre ele. Agora, nos últimos anos, a gente tem tido a presença de temas invisibilizados, de temas silenciados, como foi o caso do último ano, que foi sobre o registro civil, e do ano anterior, que foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, são problemas que a gente tem na sociedade brasileira, mas que não estão necessariamente em evidência. No entanto, não deixa de ser problema. Então, aí, o que acontece? O Enem vai te dar um tema. O tema por si só já vai ser um problema. Então, vai ser uma questão polêmica. Sobre a polêmica, todo bom cidadão, ele tem que saber se posicionar diante dela, né? Ou, no mínimo, se não sabe se posicionar diante dela, buscar informações para conseguir se posicionar diante dela. Então, o que é apresentar um ponto de vista na redação do Enem? Se posicionar, mostrar sua posição, seu olhar sobre aquele tema que o Enem está trazendo. Um exemplo simples aqui. A gente tem um tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Um exemplo de ponto de vista envolvendo esse tema. A invisibilidade, pela falta de registro civil, acarreta na falta de garantia de acesso à cidadania. O que eu disse aí? Que não ter o registro civil gera invisibilidade e isso acaba gerando a falta de acesso à cidadania, né? Até porque se você é um cidadão, você é visível para o Estado. Se você não tem registro, você não está sendo visível para o Estado. Então, veja, não é preciso dissertar aí. Apresentar o seu ponto de vista é apresentar o seu posicionamento de acordo com o tema de uma maneira bem direta, bem objetiva. Para fazer isso, a gente utiliza as palavras-chave do tema. Eu vou explicar já o que é isso, certo? Fica com isso na cabeça. Eu tenho que apresentar o ponto de vista, faço isso através de palavras-chave. Segura aí, que já eu digo o que é isso. Mas uma coisa que eu quero que você tenha em mente agora é que, além de apresentar um ponto de vista que realmente, né, tem a ver, né, racional, né, de fato, não é algo do mundo da fantasia, um ponto de vista real sobre o problema, posicionamento, sobre o tema lá que o Enem tá te dando, você tem que sustentar o seu ponto de vista. Porque, veja, dizer, né, afirmar algo, qualquer pessoa pode afirmar. Agora, comprovar se essa coisa realmente é válida, se essa coisa realmente vale a pena, se esse ponto de vista ele é confiável, aí nem todo mundo consegue fazer. Então, o Enem quer saber se você consegue fazer isso. Então, você tem que sustentar esse ponto de vista. E aí, como é que você faz isso? Através de argumentos. Eu sempre recomendo aos meus alunos que utilizem causas nos argumentos. Você pode argumentar por causa ou por consequência. Eu recomendo as causas, porque a consequência eu recomendo usar no desenvolvimento ali da argumentação. E aí, como é que você chega nessas causas? Vou explicar também como eu explico aos meus alunos. Vamos supor que você compra um jarro muito lindo e você vai colocar na estante da sala da sua casa. Só que na sala da sua casa tem uma janela que fica de frente para a estante. Você botou o jarro lindo lá, deu um vento forte, o jarro caiu e quebrou. Adianta você colocar outro jarro lá? Não vai adiantar, porque vai dar vento novamente, aquele jarro vai cair, vai quebrar. Então, veja, a gente tem um problema, que é o quê? O jarro que caiu e quebrou, o jarro novo que caiu e quebrou, e você queria que ele estivesse lá. Não adianta, como a gente já falou, comprar um jarro novo e botar lá, porque vai quebrar do mesmo jeito. Então, o que é que a gente precisa fazer? Investigar as causas. Por que é que esse jarro quebrou? Aí a gente vai chegar em duas conclusões. Primeiro, né, a gente vai chegar à conclusão de que ele quebrou porque a janela tá ali de frente e o vento entrou pela janela. Então,
quais são as duas coisas que a gente pode fazer para resolver esse problema? Ou deixar essa janela fechada, para que esse jarro possa permanecer ali, sem que o vento derrube, ou mudar a estante de lugar, para um lugar que a janela possa ficar aberta, mas a estante permaneça na sala em uma das paredes que pegue menos vento ou que não pegue vento. Então, seria duas soluções aí. Então, se a gente for observar direitinho, qual era a causa por o jarro estar caindo? O vento forte que entra pela janela, né? O fato da janela estar aberta e o lugar que a estante estava posicionada, bem de frente para a janela. Então, essas são as causas do meu problema. É o que causou o problema. Se eu mexer nessas causas, eu vou conseguir resolver o meu problema. Se eu não mexer nelas, não importa o jarro que eu colocar lá, esse jarro vai ser quebrado. Vocês concordam com isso? Na redação do Enem, é o mesmo jeito. Então, você tem o seu ponto de vista lá. Você vai transformar esse ponto de vista numa pergunta. Por que é que isso aqui está acontecendo? Você vai ter as respostas. São as suas causas, né? A resposta para essa pergunta vai ser a sua causa. Então, é isso que você tem que utilizar como argumento na redação do Enem. Vamos de exemplo. Por exemplo, você tem lá, né, que a falta de garantia da cidadania por conta da falta do registro civil gera invisibilidade. Então, você vai se perguntar, por que a falta de garantia do registro civil tem gerado invisibilidade? Você pode responder, por quê? Isso gera um sentimento de não pertencer à sociedade por parte de quem não tem o registro civil. Afinal, essa pessoa não consegue ter acesso a nada, não consegue tirar documento, não consegue ter acesso a serviços de saúde, né, a serviços básicos, né, a ter um trabalho de carteira assinada. Então, essa pessoa não se sente parte da sociedade. E, além disso, gera a falta de identificação oficial da população, o que acaba aí, né, impactando nos dados que a gente tem sobre a sociedade, na construção de políticas públicas. Então, a gente tem duas respostas. Eu falei até demais já aí, né? Porque só era falar direto, ó. Gera aí a falta do sentimento de pertencer à sociedade e gera também a falta de identificação. Preste atenção nisso daí, que isso daí é bizu de cona para o Enem. Porque quase todos os temas que vão aparecer lá no Enem, se não tiver explícito lá no tema a questão da cidadania, ele vai ter a ver com a cidadania, com ser cidadão, ou se sentir cidadão, ou garantir a qualidade de vida do cidadão. Por exemplo, o meio ambiente tem relação com a garantia da qualidade de vida do cidadão, tem relação também com o nosso papel enquanto cidadão, né, para preservar o meio ambiente e tudo mais. Então, dependendo do recorte temático lá do Enem, sempre vai ter a ver com algum desses pontos que estão ligados à cidadania. E prestem atenção, gente, ser cidadão do mundo é se sentir pertencente de uma determinada sociedade, se sentir parte. Se você se sente à margem, se não existe política pública para você nessa sociedade, se não existe possibilidades de vida, se você não está tendo seus direitos cumpridos, então você não está sendo de fato respeitado como cidadão nessa sociedade, você está sendo invisibilizado. Isso pode ser levado para várias redações, vários temas aí de redação, da redação do Enem. Mas vamos lá. Falei, ó, vou passar aqui por um gráfico para a gente fazer um resumo do que eu falei até agora. Falei para vocês sobre ponto de vista e sobre os argumentos. Falei que o Enem, ele sempre vai trazer um tema para você. Esse tema por si só, ele já é um problema. E você tem que se posicionar sobre esse problema, tem que mostrar qual é o seu ponto de vista sobre esse problema. O que é que você acha sobre esse problema?
Mas outro dicão, e pelo amor de Jesus, não vá fazer isso. Não coloque, eu acho que isso e aquilo. Eu acho nunca, minha gente, na redação do Enem. Se você acha, você não tem certeza. Como é que você vai defender um ponto de vista sem ter certeza do que você tá falando? Então eu acho, ó, nunca, 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 viu? Na redação. Sempre é necessário, é preciso, né? É imprescindível que tal coisa seja feita. Então, sempre palavras que indiquem certeza. Eu acho, nunca. Então, o seu ponto de vista é o modo como você se posiciona sobre o tema lá na redação. Seu ponto de vista, ele tem que ser, ó, sustentado. Você tem seu ponto de vista aqui, você vai sustentar ele, porque senão ele despenca. O seu texto ele fica fraco, sua argumentação ela não fica consistente. Então é necessário sustentar esse ponto de vista. Como é que eu sustento? Com meus argumentos. Quais serão os meus argumentos? As causas, gente, as causas desse problema, as causas do seu ponto de vista. Então pega o seu ponto de vista e transforma em uma pergunta, e as respostas que você vai ter para essa pergunta serão os seus argumentos, que você vai desenvolver mais adiante no texto, e eu vou falar disso na próxima aula aqui da imersão. Então, pegou isso, tem que ter ponto de vista obrigatoriamente, tem que ter os argumentos, porque são esses argumentos que vai sustentar o seu ponto de vista. Vamos passar para o próximo ponto dessa aula, que é a questão do texto motivador. Estratégia de leitura para o texto motivador. Veja, o texto motivador, ele tem uma estrutura, né? Para quem não sabe, para quem nunca viu o texto motivador, eu vou passar aqui daqui a pouco. Então, a gente vai ver ponto a ponto desse texto. É importante que você saiba que tem. Não é só chegar lá na prova e escrever sobre o que você quiser. O Enem vai dar um tema. E esse tema, ele vai vir numa proposta de redação. Uma das coisas que compõem essa proposta de redação são os textos motivadores, que geralmente são 4 ou 5. São textos pequenos e leia, pelo amor de Jesus Cristo, leia esses textos. Quais são os textos que aparecem como textos motivadores? Vários tipos. A gente pode ter quadrinho, pode ter um pedacinho de uma lei, pode ter uma charge, pode ter um gráfico. Então, são vários tipos. O texto motivador, os textos motivadores, na verdade, eles podem ajudar você a selecionar argumentos, propostas de intervenção, repertórios e até mesmo um ponto de vista. Então, se você souber ler esse texto motivador, você não vai ficar se batendo atrás de informação para o seu texto, porque ele vai te dar direcionamentos. E aí, ó, vamos passar aqui para a folha, onde a gente tem um texto motivador, e eu vou explicar para vocês ponto a ponto desse texto motivador, certo? Para que vocês, quem não conhece, conheça o texto motivador, e quem já conhece tenha uma visão melhor do que é, de fato, o texto motivador. Aí em cima, bem em cima, a gente tem Enem 2021, nananã, tem a logo, né? Abaixo a gente tem as instruções para a confecção da redação. É importante ler essas instruções. Elas têm a ver com aquelas situações que levam a nota 0, que eu expliquei na aula passada para vocês. É importante sempre ler e ter isso em mente. E abaixo a gente vai ter assim, ó, textos motivadores. Aí tem texto 1, 2, 3, 4 e 5. E depois dos textos motivadores vai ter lá, ó, proposta de redação. É aqui nesse trechinho onde tem proposta de redação que vai estar o tema. Prestem atenção, porque em redações passadas, o Enem trazia o tema em negrito. Agora o Enem não traz mais. O tema da redação traz entre aspas. Pode ser que esse ano esteja entre aspas, pode ser que venha em negrito novamente, pode ser que venha em itálico. De alguma maneira, o tema vai estar destacado. Leia tudo. Não fique procurando só o que está em destaque, não. Porque se você ver, ele fala aqui, ó, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, gente, aí tá entre aspas, então leia para você conseguir identificar qual é o tema. O tema aqui é invisibilidade e registro civil.
Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, temos esse tema aqui, que foi o tema do ano passado, ano 2021. E aí, o que a gente tem? Vamos ver aqui, ó. Nos textos motivadores, vamos ler esses textos e observar as informações que eles trazem e como esse texto é rico. Olha o que ele traz aqui, ó. Texto 1. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco, estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com entra e sai de gente a partir das 9. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas. Todas pobres ou muito pobres. Então, a gente já tem informação importante. Todas pobres ou muito pobres. Um marcador de classe socioeconômica. Fator econômico aí. Quase todas negras. Então, temos aí, ó, fator racial. Cercam o veículo. Perguntam, sentam, levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que quer. No Brasil, é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Zero à esquerda, cachorro, nada, pessoa que não existe. Veja, aí tem algo muito importante, que é o quê? O modo como as pessoas se definem. Ou seja, o sentimento de pertencimento aqui que não existe. Porque se a pessoa se acha um cachorro, um zero à esquerda, um nada, então ela não está se sentindo parte daquilo. Ela se sente um nada, como foi dito aqui, e para ela pode sair dessa sociedade a qualquer momento que ela não vai fazer falta. Então ela não tem sentimento de pertencimento, não tem sentimento de produtividade, tem nada disso aqui, né? O que mexe também na autoestima dessa pessoa. Concordam? E aí vamos continuar que diz assim, ó. Entre outras, todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Outro ponto importante, falta de reconhecimento pelo Estado. Então veja, só nesse trecho, olha as questões que a gente mobilizou aqui. Fator econômico, fator racial, sentimento de pertencimento das pessoas e autoestima e falta de reconhecimento pelo Estado. Então, 5 aspectos que você pode usar como argumento na sua redação. E na redação, gente, a boa notícia é que você só precisa usar 2 argumentos. Só no texto 1, a gente já encontrava 5 direções de argumentos para seguir. Então, veja que o texto pode ajudar muito. Seguindo para o texto 2, veja o que diz, ó. O texto 2 é um texto diferente, né? A gente tem aqui um mapa, que esse mapa é o mapa da invisibilidade do Brasil. E ele vai mostrando quantas pessoas em cada região do Brasil não tem registro civil. E aí ele diz assim: a lei número 9.534 de 1997 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se aplica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro. Por exemplo, aí nós temos 2 pontos importantes. A exclusão, né? E além da exclusão, ó, a afirmação de que não é apenas a dificuldade financeira que explica a falta do registro civil. Ou seja, não é apenas o fator econômico que está aí envolvido. Veja que temos mais 2 direções aqui para serem seguidas aí na redação, porque você pode facilmente argumentar que não é somente o fator econômico, né? Não é somente por conta do fator econômico que as pessoas deixam de ter o registro civil. Isso pode estar associado também com o lugar onde essas pessoas moram, né? E a distância ao cartório mais próximo, com o fator racial, né? Então tem vários caminhos a serem seguidos. Além desses 2 aspectos que podem ser utilizados como argumento, a gente também tem aqui algo que pode ser usado como repertório. A Lei 9.534. Então, pode ser levado para o seu texto como repertório. Uma coisa importante,
no final de cada texto motivador, sempre tem dizendo de onde foi retirado. Então, disponível em tal lugar. Dá para você ver se foi. Esse, por exemplo, da invisibilidade, do mapa da fome, do mapa da invisibilidade, tem dizendo que foi retirado do R7. O de cima tem dizendo que foi de uma tese de doutorado de alguém chamado Escócia. Então, se você for levar como repertório para o seu texto, é importante dizer de onde tirou. Só é olhar aqui na fonte, gente, que sempre tem. Então, o texto motivador tem tudo, galera. No texto 3, tem dizendo o quê? A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Informação que pode ser levada para a redação. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão, é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro da pessoa física, CPF. Então, veja, informação também que pode ser levada para a redação, que diz aqui que só de posse da certidão é que a gente consegue tirar os outros documentos. E talvez você nem sabia disso, né? Tem gente que não sabe. Então, preste atenção que o texto motivador, ele não é um texto mentiroso, ele não é um texto para a gente discordar dele, ele não é um texto que nos deixa em dúvida, ele é um texto que nos dá direcionamentos. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Então, complementa aquela informação lá. Então, ó, esse texto 3 é cheio de informações que a gente pode levar. E no texto 4, a gente tem um texto magético, né? A gente tem aqui uma propaganda. Um rosto de uma pessoa aparece, dá para ver aí a digital sendo formada no rosto, e tem dizendo o seguinte: onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então, veja, aqui a gente tem uma campanha alertando para essa questão de enxergar as pessoas, né? Quando a gente enxerga as pessoas, a gente passa a tratá-las como cidadão. Então, garantir cidadania é enxergar essas pessoas. Tocamos em 2 pontos importantes aqui: a leitura do texto motivador e saber interpretar esse texto. Saber ler, ter estratégia de leitura, mas saber também interpretar. Que se você assistiu a minha aula passada, você viu que isso tá lá na competência 3, gente. Organização, seleção, interpretação de fatos, argumentos e opiniões para a defesa de um ponto de vista. Então, o Enem observa se você sabe fazer isso. E a leitura, uma boa leitura do texto motivador, demonstra se você sabe ou não fazer isso, de fato. E aí, galera, destaquei com vocês, né, mostrei aqui como identificar o tema, mostrei que o tema sempre está lá na partinha que tem o nome proposta de redação. Mostrei que o tema pode vir destacado de maneiras diferentes, pode vir em negrito, pode vir entre aspas, pode vir em itálico. Mostrei também que você deve ler o texto motivador inteiro. Eu acho que a essa altura do campeonato você não tem mais dúvidas sobre isso, porque o texto ele te dá direcionamentos. E mostrei que vocês podem utilizar o texto motivador. Mostrei que você pode selecionar muita informação aqui. Vou mostrar isso na prática. Como uma pessoa que tirou nota 1000 ano passado usou o texto motivador, né? Os textos na redação dela. Mas antes de passar para esse ponto, eu falei para vocês que iria explicar sobre palavras-chave. E de fato, vamos ver isso aqui? Onde é que estão as palavras-chave que devem aparecer na sua redação? Elas estão no tema. Primeiro, o que são palavras-chave? Palavras-chave são palavrinhas que resumem o seu tema. São palavras que, quando eu leio aquela palavra, automaticamente ela já me lembra qual é o tema que você está trabalhando no seu texto. Ela resume o seu tema. E se a gente for, trazendo para o mundo digital, Google, você quer saber o preço de uma Baby Alive, né? Você quer saber o preço de uma Baby Alive, quer saber o valor mais barato que você encontra no mercado. Então, você vai lá no Google
e bota assim, né? Porque vamos supor que você tá querendo comprar uma Baby Alive para sua filha. E aí você quer a Baby Alive mais barata, porque você tá sem dinheiro. Então você vai lá no Google e você vai colocar, olha, eu preciso comprar uma Baby Alive para minha filha, só que eu tô sem dinheiro. Então eu preciso saber qual é a Baby Alive mais barata. Não, você não vai contar a sua história pro Google. Você vai lá no Google e você bota assim, Baby Alive barata. Pronto, já vai aparecer os resultados, não é? Ou Baby Alive mais barata, se você quiser especificar ainda mais. Mas é isso, você não vai contar a sua história. Você vai usar palavras-chave que levem você até o resultado que você deseja. Assim é no Enem. Vejam, você usa a palavra-chave direto no Google. O que são palavras-chave, então? São palavras que elas te levam à sua ideia geral, né? Te levam à ideia que você está defendendo. Qual é o tema que você vai trabalhar no Enem? O tema que o Enem apresenta para você. No caso aqui, nós temos, ó, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Quais serão as palavras-chave, então, de um tema, professora? Todas as palavras que estão aí no tema e que não servem somente para ligar uma palavra a outra, não serve somente de ligação. Quais são as palavras que servem somente de ligação? Palavras que sozinhas, elas não têm um significado completo, elas não significam algo, elas servem apenas para ligar, liga uma palavra e outra. São palavras como de, para, e, né, na, no. Quando você pensa no, você imagina alguma coisa? Não, porque é uma palavra para ligar, somente. Então, isso daí não funciona como palavra-chave. Todo o resto vai ser palavra-chave para a sua redação. Então, ó, invisibilidade é palavra-chave. Registro civil é palavra-chave. Garantia de acesso à cidadania é palavra-chave. Não é somente sobre a cidadania que o Enem está falando aqui. Ele está falando sobre a garantia do acesso à cidadania. E aí, e sempre Brasil, né? Não vai falar desse tema aqui nos Estados Unidos. Vai estar tangenciando o tema. Do mesmo modo que se você falar somente sobre a garantia do acesso à cidadania e não falar do registro civil, você estaria tangenciando o tema dessa redação. Se você falar somente sobre o registro civil e não falar de invisibilidade ou de garantia do acesso à cidadania, também estará tangenciando essa redação. Então, o que é tangenciar? Tratar de uma parte do tema. Então, você tem que tratar desse tema por completo. Qual é a grande sacada para isso? Para ninguém olhar e dizer assim, olha, você não tratou do tema todo. Pegar todas as palavras-chave que tem aqui e colocar na sua redação, criatura do meu coração. E nós vamos ver que a pessoa que tirou nota 1000, ela fez isso. Ela levou todas as palavras-chave aqui do tema para a redação dela e ela levou as informações principais aqui dos textos motivadores para a redação dela. Então, você tá aí agora falando assim, ai, muito boa a sua aula, maneira, mas eu não vou usar porque eu não quero que as pessoas leiam e digam assim, nossa, como ele é burro, não tem ideias próprias, usou ideia do texto motivador. Nossa, que sem originalidade, sem criatividade, tá usando ideia do texto motivador. O Enem não quer que você descubra a roda não, meu amigo. O Enem quer saber se você tem estratégia de leitura e estratégia de escrita. Então, vá ler esse texto motivador e vá usar as informações que tem lá, porque quem tá tirando 1000 tá usando e você ficando aí para trás por vergonha. Vamos ver isso na prática? Siga aqui comigo. Mas antes, já assistiu essa aula maravilhosa? Solta um like aqui e se inscreva nesse canal, pelo amor de Jesus Cristo. Você não paga nada para isso. Então faça esse favor, senta o dedo aí no botão de curtir. Vamos lá. A redação que a gente vai ver é da aluna chamada Fernanda Quaresma. Fernanda Quaresma tem 20 anos e é de Igaraci, Pernambuco. Nosso Nordeste nos orgulhando sempre. O tema da redação é esse mesmo tema do texto motivador, né? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil.
E aí eu trouxe toda a redação de Fernanda, só que um parágrafo em cada parte, para que vocês não fiquem confusos aí, porque senão ficaria muito pequenininha e não dava para vocês lerem aqui na tela, né? Vou tirar também a minha imagem aqui para não ficar atrapalhando vocês, certo? Vou deixar só a imagem da redação. E aí, vejam. Aí a gente tem a introdução da Fernanda. Na introdução, não só na introdução, em todo o texto, o que tiver de vermelho é palavra-chave. Ou seja, palavra que apareceu no tema. Podem voltar lá e conferir se não apareceu no tema. E o que tiver de laranja são ideias que ela tirou do texto motivador. Então veja, no parágrafo de introdução, Fernanda trouxe as palavras garantia de cidadania, invisibilidade e registro civil, que eram palavras que estavam no tema. Então ela trouxe as palavras que estavam lá. Ninguém pode dizer já que ela tangenciou, porque ela trouxe todas as palavras chaves do tema. Então abordou tudo já. Na introdução, ela traz a ideia de falta de identificação oficial da população. Falta de identificação estava no texto 1, né, gente? Lembra que no texto 1 trazia a ideia de falta de pertencimento, falta de reconhecimento pelo Estado. Então, o texto 1. No parágrafo de desenvolvimento, nos parágrafos de desenvolvimento, veja que ela trouxe como palavra-chave, ó, registro civil, cidadania, Brasil, né, para situar aqui no Brasil, falta do registro em cartório, cidadania novamente, invisibilizados. Ideias do texto motivador que ela trouxe, a falta de pertencimento como cidadão brasileiro, que é do texto 1, e a dignidade de um cidadão, porque isso também remete ao texto 1, né, que lembra que a pessoa se sente um cachorro, um zero à esquerda, né, se sente um nada, então quem se sente um nada não está se sentindo digno. Né? Então, remete também aí ao texto 1. Só que veja que o texto 1 fala a palavra dignidade? Não. Mas se a gente interpretar o texto, a gente consegue ter essa ideia. Então, ela foi além do texto porque ela interpretou. Além disso, apesar dela trazer as ideias que tem lá no texto e trazer as ideias a partir do que ela interpretou com as palavras dela, só que nos lembra o texto, veja que ela trouxe também uma citação do historiador José Murilo de Carvalho. Então, ela foi além do texto e trouxe conhecimento de mundo de outras áreas que ela tinha para agregar aqui com o tema e com as ideias do texto motivador, que vai contar, pelo que a gente viu na aula passada, a competência 2. Se toda vez que eu falo aqui em aula passada você fica perdido, você não assistiu a aula passada. Então, volte e vá assistir. Aproveita e dê um like também lá na aula passada. Próximo parágrafo do desenvolvimento, ela traz as palavras-chave não registrada, registro oficial e acesso ao registro oficial, na verdade. E ideias de texto, o que é que ela traz? Texto 1. Fala novamente na falta de sentimento de cidadania. Texto 2, fala na exclusão. Lembra que a palavra exclusão apareceu no texto 2? E do texto 3, olha a informação que eu disse que vocês poderiam usar. Ela usou, viu? Foi esperta. Ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação oficial. Ela disse que não pode ter qualquer outro documento se antes não tiver identificação oficial. Texto 3. No parágrafo de conclusão, olha aí o que é que ela trouxe. Várias palavras-chave, ó. A falta de pertencimento, a falta de cidadania, invisibilidade do não registro, registro civil, registro oficial, garantia da cidadania e garantia, né? Então, várias palavras-chave aí, vocês podem voltar lá para conferir. E retoma ainda a ideia do texto 2 da exclusão social. Então, veja, redação nota 1000. O que a pessoa fez? Em resumo, ela foi lá, leu o tema, listou as palavras-chave para usar ao longo da redação dela, leu os textos motivadores, selecionou as principais ideias e usou lá no texto dela. Da introdução
ao desenvolvimento e à conclusão. Então, não fique com vergonha de usar o texto motivador ao seu favor na redação do Enem. É tudo que você tem, criatura. Você vai se envergonhar pra quê? Se envergonhou de usar o texto? Não vai ler o texto? Não vai tirar 1000. Sinto muito em te dizer. Também não vai tirar uma nota muito boa. Agora, fez isso tudo aqui que eu falei? Me confirme depois se a nota não vai ser maravilhosa? Aqui nós temos as referências que foram utilizadas para a aula de hoje. Inclusive, aí onde eu peguei a redação da menina, que foi no site do G1. E muito obrigada. Compartilha este vídeo com mais pessoas. Deixa aqui o seu like. E se puder, deixa um comentário positivo.